Olá, nós aqui outra vez nesse encontro gostoso com vocês. Nós quem? Os Lúcios? Do além? Do além. Do além. Do além. Aliás, eu não vou falar. As pessoas me param e falam assim, nossa, do além, que é isso? Né? As pessoas ficam assim meio ressabiadas, né? Característica. Tem gente que pensou que viu os vídeos anteriores, já pensou que é um programa espírita, é um programa que trabalha com esoterismo, além da imaginação. Não fala. Eu falo. Não. Eu falo. Não, é para vocês irem, por favor, lá no primeiro vídeo. No nosso primeiro vídeo, acaba com os mistérios do porquê dos Lúcios, do porquê do além da imaginação. Tem que começar lá. Lá no primeirão a gente explica tudo. Eu não acho que acaba com mistério nenhum, na verdade, começam todos eles. Que bobagem. Muito bem, o que a gente vai falar aqui hoje? Vamos falar de uma coisa que é apaixonante. Todas as crianças adoram, os adultos esquecem que adoram, mas aí ficam comprando os brinquedos grandões. Carro do ano. Alguns adultos esquecem, nada disso. Isso daqui, gente, é retrato da nossa infância, de um pouco da nossa infância, né? São os brinquedos que formaram a gente. Nós somos de uma época em que se podia brincar nas ruas. Eu lembro de minha avó, Lúcio, eu tinha 6 anos, ela falava, está um dia lindo, vai pra rua brincar, né? Volte na hora do almoço. Liga um videogame na televisão e fica jogando o dia inteiro. O tempo inteiro. Mas é porque o mundo mudou, né? Ou fica no celular o tempo todo, até quando tem todos os amigos ao redor. Mas isso são coisas que a gente vai conversar depois. Mas é porque o mundo mudou. O mundo mudou, assim, na questão das cidades, na questão da segurança e na questão da tecnologia. Mas o grande barato é que eu acho que existe em nós, adultos, um sentimento tão bom de infância vivida na rua, de joelho ralado, de machucar a cara, né? Eu jogava bola, brincava de chutava poste, arranhava, ralava, passava mertiolato, reclamava o tempo inteiro, usava mercúrio cromo para botar no lugar. Carrinho de rolimã. Mas isso ainda está vivo hoje em dia. Se você procurar na internet, você vai ver que tem gente que desenha uma amarelinha no chão. O pessoal está indo para o trabalho, vê a amarelinha e começa a pular de mala e tudo, de maleta e tudo. Isso é muito bom. Por isso que eu falo, eu acho que se houver aquele termo que você gosta tanto de falar, que é a tal da permissão social, sim. Né? Aí os adultos brincam de novo. Se permitir. E até as crianças. E aí a gente foi formado para essas brincadeiras, porque a brincadeira é que dá liberdade para você poder interagir com as pessoas, para experimentar as coisas. E para imaginar. É verdade. Né? Então, assim... Aqui tem um apanhado. Pois é, aqui tem um monte de coisa bacana. Mas não fecha de jeito nenhum esse apanhado. As bolinhas de gude, gente. Nossa, trocava-se bolinha de gude no jogo, no bafo, entendeu? A gente, né, fazia um regateio. Mas muito bom com a bolinha de gude. Era tão bom. Eu era ótimo. Como era bom, Búlica? Não precisa ser nada modesto nessa história. Esse álbum aqui, ó. Vocês estão vendo? Que maluco quando eu vi. Tinha soldadinhos, tinha bandeira do mundo inteiro. Era curioso para burro. Eu não tinha grana para comprar. E aí, e como eu era bom na bolinha de gude, eu jogava e ganhava de todo mundo. E aí passava aquele pessoal com aquela cara triste, que não tinha conseguido nada no jogo. Eu olhava assim, você tá cheio de duplicata, não quer trocar as bolinhas que você perdeu de volta pela duplicata? E eu colecionei, olha só, isso era a minha internet da época. Não, mas tem que mostrar lá para o povo ver, né? Era a minha internet da época. A gente não faz milagre. Bandeiras do mundo todo, soldados de época, os uniformes. Isso era muito bom. Não tinha Google, não tinha esse tipo de coisa, tinha nada né, disso. gente? Naquela época não existia esse negócio. Pois eu olhava o mundo por esse aqui, que era Maravilhas do Deixa eu ver Mundo. Uma vez, uma tia minha viu um concurso no jornal e tinham pedaços de prédios. E eu peguei e falei, mas eu já vi isso aí é a Catedral de Notre Dame, isso aí é o templo de Mausolo, isso aqui é o templo de Abu Simbel. E ela virou e falou assim, mas é isso mesmo? E ela foi mandando as dicas que eu dei. Tinha só um pedacinho, só um pedacinho do prédio, e eu, por causa da figurinha, eu adivinhei. E ela acabou ganhando uma viagem à Europa por conta disso. Eu não podia viajar com 7 anos. Só, que super sobrinho, gente! Super álbum de figurinha da minha época, álbum de figurinha havia explicação. Você vê que tem texto embaixo das fotos. Sim,
Que ótimo isso daqui. Aí depois a gente vai colocar Tinha isso. O os Rio Amazonas meteoritos. é o maior do mundo, pela extensão do seu leito. Não, pois então, as informações, né? Isso é muito legal, gente. E é exatamente isso, era a internet da época. Que coisa boa. Se juntava tudo. Tudo. E Aí isso aqui vários. tinha curiosidade, falava de cientista, falava de egiptologia, falava de tudo quanto é lugar, prédios, essas coisas. Hoje é muito fácil, você chega na internet, você pergunta no Google, São Google explica tudo. Tudo, tem tutorial para tudo hoje em dia. Para tudo, para poder aprender. Né, então... Na época, os brinquedos ensinavam a gente a fazer as coisas também. Eu acho que esses brinquedos são maravilhosos. São bem os brinquedos formadores. Eu lembro que minha mãe me deu microscópio, que eu adorava ficar me furando. Gente, furava o dedo o tempo todo, colocava na laminazinha para ficar vendo. Eu queria que mudasse, tinha mas não ia brinquedo mudar. que fazia telescópio, fazia microscópio. A gente juntava as lentes todas para ele, para isso. Tinha o kit de química, eu devo ter tido uns 50 kits de química, fazia sangue do diabo, Nossa, jogava em máximo, cima, quando evaporava, sumia a mancha. Que maravilha. E aquilo ali, ó. Isso daí é muito isso legal. Era maravilhoso na minha época. Isso foi o que sobrou do brinquedo aqui, ó. Vinha um kit de eletrônica para a gente poder trabalhar e montar, e eu montei 20 aparelhos. Como é o nome disso? Engenheiro eletrônico da Philips. Olha. Maravilhoso. Mas era um brinquedo? Era um brinquedo pra gente. Eu montei um aparelho atrás do outro, para aqui, montei um órgão para poder tocar, montei sensor de luz e essas coisas. Hoje em dia, os brinquedos hoje em dia são muito sem graça. Eles brincam sozinhos. Pois é. Aí vinha aqui lista de peças de eletrônica, comprava na loja. Que legal isso. Ferramenta infantil. Isso eu não tive. Serrote de verdade, martelo de verdade. Ninguém ficava com medo que eu fosse quebrar a mim mesmo com um negócio daquele. Não, eu ganhei uma máquina de escrever da Hamilton na isso época. era bom pra de verdade, pequenininha assim. Muito bom. Meus primeiros textos foram ali. Ai, gente, o que mais? Caleidoscópio. Caleidoscópio era mágico, caleidoscópio. Tinha laboratório de fotografia, tinha coisa para você montar de gesso. Ferrorama. Autorama. Aquele de índio. Autorama. O Forte Apache. Aquele de índio é ótimo, tinha o MacBrás, que era maravilhoso. Eram umas peças de metal que você parafusava. Para construir coisas. Foi construir. Guindaste. Eu montei um guindaste gigante, rolava com a manivelinha, levantava as coisas. As brincadeiras da minha época eram boas. Pois é. E elas estimulavam a curiosidade, o fazer, o errar, o acertar, o aprender. Ganhei meu gosto de mexer com ferramenta hoje em dia, querer minha própria oficina a partir dos brinquedos. Puxa, eu acho que as crianças hoje em dia teriam curtido muito mais uma coisa como essa, que é o brinquedo que faz tudo. Isso, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas eu lembro do tal camarada que fez, não lembro o nome dele, a gente não vai lembrar agora, colônia de férias, onde as crianças aprendem a mexer um americano maluco, nas ferramentas. Um americano maluco montou uma colônia de férias que as crianças recebem perfuratriz de verdade, serra de verdade, e elas montam coisas. Pois é. Acredita que uma das crianças montou, acredite se quiser, uma dessas montanhas russas para o pai dele poder andar. Que delícia. E o pai levou o maior susto quando veio. Eu não sabia que você fazia essas coisas, nem eu. Diz ele. Pois é, mas se deixar usar... Né? Eu acho que tem que ter assim, orientação, vou ver se mas tudo bem. Botar a imagem para vocês do livro desse camarada, que essa é uma figura muito interessante. Isso é legal, vale a pena. Bom. Então, o que a gente quer que vocês façam aqui, interagindo com a gente? Recuperem os seus brinquedos. Quais eram o que seus formou brinquedos? Vocês? Né, os brinquedos que foram do coração, aquilo que fala assim, nossa, que saudade de jogar isso, mas meu joelho não dá mais para ficar no chão, gente, com a bolinha de gude. Dá um jeito. Eu não sei nem se eu jogaria a bolinha de gude hoje tão bem quanto naquela época. Então, gostaram? Manda um retorno pra gente. Dê um like, toque o sininho, inscreva-se no canal. O like é aqui embaixo, isso. Ok? Mas tem que curtir, tem que dar o like, tem que tocar o sino para receber as notificações. Inscrevam-se, mandem para os amigos. E sugestões, aceitamos sugestões, não esqueçam disso. Gente, já estamos assim, com muita gente bacana. Tem que agradecer a todo mundo o apoio que a gente tem tido. Por favor. Muito bom, gente. Inscrevam-se, divirtam-se conosco aqui, nós, os Lúcios. Os Lúcios, do além. Do além. Tchau.